Começa a partir de agora o programa Temática e dentro do Temática o Tá na Pauta, este espaço de diálogo, de conversação todos os dias com convidados diferentes que se propõem a discutir, debater, dialogar conosco sobre um tema. Normalmente os temas estão aí, esses que a gente conversa na parada de ônibus, nas reuniões de famílias, no encontro de jantar. Não são uma manchete em si, mas certamente são estes temas que constroem o tecido social que dali um pouquinho viram uma manchete. Pronto, é isso, né? Então hoje, nesta sexta-feira, de forma muito especial, nós temos dois convidados. Temos aqui a titular do programa, que é a Maria Marlene Faria. Ela é psicóloga clínica, né? Está conosco aqui, presidente da Psiconor. E hoje um convidado especial também, né? Para esta pauta aqui, que é o padre Leonardo Dalosto. Ele atua na paróquia Santa Rita, do bairro Santa Fé, e vem para cá para nos ajudar com o tema sobre o mistério do mal. Eu sei que também não é um tema novo, nós já conversamos muitas vezes sobre este assunto. Aliás, teve uma palestra uns anos atrás, especificamente com este tema em Caxias do Sul, no Colégio São José, né, que teve o assessoramento do padre Tolentino, que veio justamente para conversar sobre isso, o mistério do mal, né? Como assim a gente pode entender o mal, sendo ele um mistério para nós? Só que na atualidade, no universo de facada em escola, né? Aqui na cidade onde a gente mora, no universo de séries como Adolescência, que discute, né, as relações das novas gerações com aquelas gerações que estão fazendo a transição entre o mundo da era industrial para o mundo da era digital, ou seja, um profundo momento de ruptura social. Nós temos aí situações de quedas de aviões, de acidentes com múltiplas mortes, que não deixam de chocar a gente e faz a gente parar e pensar, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer um pouquinho, né? Será que o mal está vencendo? Eu brincava com os convidados aqui que se fosse Copa do Mundo, a gente estaria o mal seria 7 e o bem seria 1, né? 7-1. Padre Leonardo, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Tudo bem, Beverly, obrigado pela acolhida, por esse momento também. Acolho já a Maria, que está aqui conosco, para nós conversarmos sobre essa questão do mal, que pode ser vista, e nós iremos conversar sobre isso, de muitas perspectivas, né? A partir da teologia, da fé, a partir da filosofia, a partir da psicologia, são perspectivas distintas, penso que também todas elas, de certa maneira, complementares, né? Porque o mistério do mal, quando nós usamos a expressão, o vocábulo mistério, nós já estamos dizendo que é algo que nós não podemos abarcar completamente com a razão. Começou bem, né? Já começou bem. Eu, por mim, já parava aqui, né? Só isso aqui. Marlene, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, querido padre aqui. Primeiro, eu queria dizer para a Beverly, parabéns por mais um tema desafiante, né, Beverly? E necessário nesse mundo aí que tem esse mal, essa violência global, né? Então, vamos aqui pensar algumas coisas, não só contextualizar, né, Beverly, mas como que a gente pode lidar com isso para viver melhor, né? Tem uma pessoa na internet, esses dias eu estava brincando porque eu passei a segui-lo. Ele trata desses temas, nem vou lembrar o nome dele, mas é bem seguido na internet, que ele trata de temas bem comuns, brincando. Só que brincando, a gente vai dizendo algumas verdades. E um dos temas dele era mais ou menos o seguinte: que terapia que nada, a gente quer vingança. Resumindo assim, parafraseando o que ele dizia, é isso. E é essa a atualidade. Nós, contemporâneos, que estamos todos no mesmo tempo civilizatório, nós não nos contentamos mais em deixa para lá. Eu não gosto, se eu não gosto, eu tenho que eliminar. Não basta só deixa para lá, eu não gosto, eu mudo de endereço, mudo de trabalho, eu me separo, sabe? Não, as pessoas agora, elas estão, de uma forma geral, é claro, querendo vingança, querendo, sabe? Sim, não pode existir o que eu não gosto. Exato. Que loucura é essa? Vamos começar com o padre Leonardo? Vamos deixar ele fazer um arrazoado aí, porque certamente ele deve ter pensado sobre esse assunto para trazer para nós, né? Bom, vamos tentar aqui conversar sobre alguns elementos, né? Penso que, claro que eu falo a partir da minha área, que é a teologia. A teologia olha para o mal usando a expressão que tu usaste, né? É um mistério. Para a teologia, o vocábulo mistério significa sempre uma realidade que nós não temos como compreender. Ou seja, ela não é abarcável, ela é muito maior que a nossa capacidade de compreensão. E por que é importante que nós também entendamos o mal na perspectiva de mistério? Porque sempre quando a gente tenta responder a tudo, e também ao mal, nós acabamos justificando a tudo e também o mal. Quer dizer, né? Eu não tenho e não devo tentar justificar algumas realidades
como, por exemplo, fatalidades, sofrimentos, dor, morte, eu devo apenas entender que isso faz parte do mistério da vida do ser humano, né? A gente pode olhar o mal, por exemplo, a partir da filosofia, como um problema a ser quase desvendado, um enigma, que a gente vai tentando desmontar para tentar entendê-lo, né? A gente pode talvez olhar pela psicologia, com certeza mais você do que eu, né, pode dizer isso, mas podemos ver o mal como parte de uma patologia ou também como um desvio de caráter, talvez, né? Mas a teologia diz, olha, o mal é um mistério. Ele está na realidade humana, ele nos toca e nós não temos uma resposta para ele. E é importante que nós não possamos respondê-lo. Parece estranho isso, né? Porque a gente quer sempre a resposta. Mas quando eu acabo criando uma resposta para todo o mal, eu acabo criando uma justificativa para todo o mal, né? Para a fé cristã, o mal faz parte do mistério do ser humano, está no meio de nós, nos envolve, nos abarca. Nós não somos limitados ao mal, mas ele vai nos tocar até o final da existência. Agora, padre, vamos tentar esmiuçando um pouquinho mais. Ok, a gente não consegue compreender totalmente, assim como o bem também. O Exato. bem também, tem coisas que a gente não consegue entender como alguém, sei lá, numa situação muito, 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 muito miserável em todos os aspectos, por vezes consegue ainda enxergar o lado bom das coisas, sorrir. Veja aí o caso de Ló, né? O Ló é um Sim. exemplo. Pronto. Também é um mistério. Mas se a gente parar para pensar, alguns pensadores já disseram, escreveram, deixaram registros dizendo que mais ou menos o mal... O que é o mal, então? O mal seria a ausência do bem. Então, estaríamos vivendo uma época em que deixamos de ser bons, é isso? Por isso, talvez, a expressão de situações malignas, do mal, parece que sejam mais evidentes. É um olhar desatento para o bem que faz com que a gente... É a mesma coisa quando você gosta de carro vermelho. Começa a enxergar carro vermelho em tudo que é lugar. Quais seriam os fenômenos possíveis para a gente tentar entender essa percepção de que o mal está muito maior do que o bem? Eu acho que aqui também é uma questão de perspectiva, porque será que o mal está muito maior do que o bem? Ou nós olhamos a partir dessa perspectiva? Pensemos assim, se a gente olha um pouco a história da humanidade, né? Olhamos a Idade Média e se dizia, do ano 1000 não passaremos. Por quê? Porque se dizia que a situação estava tão complexa humanamente que tinha que acabar o mundo, né? Mas nós olhamos há pouco mais de 90 anos atrás, né? Pensemos a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 50 milhões de mortos, né? Nós tivemos campos de concentração com 6 milhões de pessoas presas. Nós tivemos uma doutrina que negou a humanidade de outras pessoas por conta de raça, de cor. Quer dizer, o mal está muito concreto e presente ali, né? Então, o mal é um problema hoje, o mal é um problema humano. Ele está em processo de evolução, sim, ou seja, ele vai mudando as suas facetas, mas ele sempre esteve aqui, né? Ele sempre esteve no meio de nós. Então, nós o que fomos fazendo é tentando criar algumas explicações para o mal. A gente foi tentando criar. Se a gente pega o Antigo Testamento, citaste Ló, né? Se a gente pega o Antigo Testamento, em um momento do povo judeu, eles diziam, olha, o mal é uma resposta de Deus às nossas maldades. Então, Deus premia os bons, Deus castiga os maus. O mal vinha de Deus. Como essa resposta ficou muito estranha, depois entra uma outra personagem que é o diabo, que vai aparecendo, né, no final praticamente da constituição ali do hebraísmo, que é um personagem que gera o mal. Então nós somos bons por natureza, mas tem alguém que nos incita para o mal, né? Então nós vamos criando justificativas e explicações teológicas ou filosóficas para o mal. Porém eu penso que o que nós vivemos hoje não é uma surra do mal, é uma nova perspectiva a partir do qual o mal se manifesta. O mal sempre se manifestou. Se há 90 anos atrás nós o vimos claramente no nazismo, né, em uma guerra que deixou milhões de mortos, hoje nós o vemos em outras formas, né? Mas eu não penso que nós estejamos sendo assim baleados pelo mal de 7-0, né? Eu não olho por essa perspectiva. Eu penso que nós estamos em um momento com muitos elementos de grandeza e de evolução, né? Porém, tem também aquilo que vem do mal. Também temos, a partir, por exemplo, da evolução da ciência, a possibilidade de criar uma bomba atômica para destruir o planeta, né? Então, a ciência evoluiu, nos trouxe grandes progressos e nos trouxe também retrocessos. Então, eu não sou fatalista, por isso que eu estou batendo nessa tecla, né? Eu não gosto muito dessa ideia fatalista de que hoje é o fim de tudo. Não. Hoje nós teremos que aprender a desmascarar o mal que está aqui, né, para combatê-lo.
Marlene. Desmascarar o mal que está aqui para combatê-lo. Gostei muito. Pois é, eu também penso, Beverly, ouvintes, que o mal sempre existiu, né? Desde que a gente nasce, a gente experimenta alguma espécie de mal, né? E seja na nossa família, na nossa escola, a gente sempre vai, né? Vou puxar aqui para esse lado, a gente sempre vai ver que nós vamos ter pessoas boas e más na nossa família, na nossa escola, na nossa igreja, e a gente vai aprendendo o que é ser mal. Nós somos bons e maus Nós todo somos, o tempo, né? Isso, nós somos bons e maus. E que bom, porque isso é ser humano, né? Isso é ser imperfeito. Então, acho que desmascarar o mal hoje, eu vou trazer a psicologia social, que eu gosto muito, né? Que diz assim, ó, que nós somos atravessados por esse social, e aí a gente vai se configurando um ser humano diferente, né? Vamos pensar assim, eu que na minha adolescência não tinha internet, como que era a minha configuração do bem e do mal? Era diferente. Mas agora, com esse mundo da internet, eu atendo adolescentes, eu vejo eles muito mais conectados com o mal do que com o bem, né? Parece que, como a Beverly diz, que o mal sobrepõe, né? Porque são muitas ofertas, isso deve ter um interesse capitalista, um interesse aí das mídias, com que eles vão lá para o Discord, né? Fala que eles vão lá para os sites de pornografia, para coisas que não fazem, de certa forma, bem, né? Então, eu acho que o social, o que a gente está vivendo hoje, é uma nova forma de, como tu disse, desvendar o mal. É olhar para esse social e dizer o que hoje me estimula, o que hoje me captura, quanto tempo por dia eu fico na internet, quanto tempo por dia eu fico com pessoas boas, eu tenho o presencial, que eu tenho dito muito, como me falta o presencial. Eu acho que é diferente. Então, Beverly, eu quero trazer para a gente pensar isso, né? Que esse novo social que a gente vive é olhar para a internet, olhar para as novas relações, para mim, é um começo de desvendar o mal. Tem uma coisa interessante que o padre Leonardo trouxe, né? Acabei me lembrando. Eu gosto muito eu sou o tipo de pessoa que tem que desenhar, literalmente. A imagem, para mim, faz sentido, né? Eu acabei lembrando da imagem da Lemniscata, né? Que é aquele símbolo do infinito. Todo mundo conhece o símbolo do infinito. O nome daquilo é Lemniscata, né? Então, a Lemniscata, ela simboliza o infinito por quê? Porque ela é o fluxo contínuo, né? Vai, vem o tempo inteiro, que lembra um DNA, bom, a gente poderia aqui ficar fazendo 1000 arquétipos possíveis disso, né? Mas eu quero trazer aqui para nossa conversa esse símbolo, porque no mundo em que a expressão talvez do mal seja a polaridade, né? A dualidade a dualidade sempre existiu. Somos seres duais, bons e ruins ao mesmo tempo. Tem dia, tem noite, tem homem, tem mulher. Vivemos em um mundo dual, né? Enfim, tem dia para ter noite. Nessa perspectiva do universo que estamos inseridos, se a gente parar para pensar, talvez o que aconteça é que, neste momento histórico, a gente fique mais tempo num lugar e menos um outro. Então, talvez apareça mais, embora o fluxo continue sendo contínuo. Não mudou, não é porque eu estou mais polarizado ou no bem ou no mal que o fluxo deixou de ser contínuo, ele continua sendo contínuo. E aí as manifestações disso são essa polarização política, nós vimos aqui no Brasil, né? Quantas famílias foram desestruturadas em momentos políticos, né? Essa questão agora da guerra fiscal entre China e Estados Unidos, né? Então, o que eu quero dizer com isso talvez possa ser um elemento para a gente discutir, talvez seja isso que nós estamos vivendo, que dessas percepções, estar num lugar mais tempo do que deveríamos, talvez, um certo desequilíbrio, né? A gente vê isso na saúde mental, estamos desequilibrados, né? Eu penso que nós temos... a discussão sobre o mal sempre aconteceu, né? Então, quando a gente pensa do mal no passado, ela já está na discussão filosófica dos antigos gregos, ela perpassa todo o medievo, ela perpassa a modernidade. Eu sempre bato muito na tecla de que o grande desafio nosso é conseguirmos identificar o mal naquilo que Hannah Arendt chamava de mal banal, que, a meu ver, é o mais perigoso. Porque o mal banal é a capacidade de ser mal, ou de ser má, né? Sem que nós entendamos que isso nos desumaniza.
né? Eu sempre volto muito ao exemplo do nazismo, que eu acho que para nós, como paradigma de modernidade, é importante, né? Como é que nós entendemos, por exemplo, que um pai de família ligado, sei eu, à Gestapo, à SS na Alemanha nazista, tendo filhos, esposa, casa, tá? Achava completamente normal que você pudesse simplesmente pegar uma pessoa, colocar numa cama de gás e assassiná-la, né? Isso é um mal banal, né? Porque a resposta deles era, mas foram as ordens. Receber essas ordens, então... E quando se dá essa resposta, você estabelece uma cisão entre a ética, que deveria ser algo que está no interior de cada pessoa, né? A normativa ética, e a atuação do dia a dia. Eu vejo, por exemplo, quando você falou agora da polarização, né? Que se dá em tantos elementos. Inclusive, nós vimos com muita clareza no Brasil a questão política, né? Como as pessoas fazem uma cisão, né, entre a ética, ou seja, os seus valores. Então, um valor cristão, por exemplo, de amar o próximo, né, e de amar, inclusive, aquele que nos faz mal, né, e a prática do dia a dia, de destruir o próximo, de caluniar, né? Então, as redes sociais se tornaram um lugar comum para linchamento. A gente lincha as pessoas na rede social, a gente destrói as pessoas na rede social, né? Mas somos cristãos, somos católicos, né? Então tem toda essa questão que é um fenômeno muito complexo e que gera não uma dualidade, mas gera um dualismo. A dualidade significa dizer assim, nós somos seres duais, né? Então, nós temos uma dimensão espiritual, sim, temos uma dimensão material. Mas o dualismo é quando a gente separa essas coisas, né? A gente faz uma cisão. E a gente faz um dualismo, e aqui falo a partir do cristianismo, muitas vezes, entre Jesus, como aquele que nós adoramos, como nosso Deus, e o seu evangelho. Então, é fácil e é interessante poder adorar Jesus, né? Ou seja, é nosso Deus, tá, Senhor, mas e o evangelho dele? E aquilo que ele pede que nós vivamos, façamos? Porque o evangelho dele é uma lógica de ética. Tem uma ética no seu evangelho, né? Muito mais o cristianismo do que uma religião no seu sentido estrito, é uma ética, é um modo de viver com os outros, né? Então, a minha preocupação sempre com o mal é tentar identificar o mal banal que está aqui, que as pessoas às vezes não identificam, né? E que gera essa cisão dentro delas entre aquilo que elas são e aquilo que elas praticam, né? De modo que a pessoa pode ser profundamente cristã, no sentido religioso, de prática, ritual, simbólica, missa, culto, mas o dia a dia tem uma ética completamente avessa ao Evangelho de Jesus. É o que a gente tem visto, né? A gente tem visto exatamente isso. Acho que agora trouxeste bem assim uma explicação daquilo que um conceito, acho que o negócio é esse, um conceito daquilo que nós todos estamos vivendo. Marlene, por exemplo, a gente tem aí situações nas relações, eu vou trazer relações de trabalho, porque quem não trabalha, né? Nós vivemos numa região fundamentada no trabalho. Somos, né? Nosso sobrenome normalmente é o nosso trabalho, né? Sou fulano de tal lugar. Então, vou pegar o exemplo do trabalho, mas poderia ser qualquer outra esfera da vida humana, né? No trabalho, a gente consegue ver pessoas profundamente com espiritualidade, nem vou falar religião, né? Mas espiritualizadas, que fazem caridade, que são pessoas que fazem escuta, que são pessoas, entre aspas, a gente diria popularmente, pessoas boas, né? A gente olha para eles, nossa, que pessoa boa, né? Mas essa mesma pessoa é capaz de gritar, de praticar o etarismo, né? Gordofobia, questões de gênero, de não aceitar, de combater a diversidade. Enfim, ao mesmo tempo, né? Então, não mudou a pessoa, é a mesma pessoa, né? E aí, só para registrar, às vezes essa pessoa somos nós, só para não se pagar de bom, né? Porque aqui ninguém está dizendo que a gente está fora disso, né? Sim. Eu gostei do que o padre falou, né? Dessa coisa da religiosidade. Eu também observo muito isso, né? Tem isso de que tem muitas pessoas que fazem todos os rituais, né? Então, eu sou religioso, eu vou lá, eu faço a doação, eu faço ações práticas religiosas, mas eu vivo como uma pessoa má, né? Porque eu faço tudo isso que a Beverly disse, eu maltrato as pessoas, mas eu faço aquelas práticas para eu ser visto como uma pessoa boa, né? Porque o bem e o mal está em nós, como tu disse. Uma espécie de propaganda, né? É uma espécie de propaganda, eu vou ficar bem lá com o padre, né? Porque eu faço, né? Mas acontece que, então, essa pessoa, ela não está em equilíbrio com o que ela faz e com o que ela é. Porque eu penso que esse social que a gente está vivendo é como se as pessoas elas recebessem uma injeção do ódio, do mal,
E em função das mídias, de tudo isso, que parece que o que mais é massificado e propagado é a verdade, né? Então, nem tudo que está ali é verdade, mas é tão massificado que vira verdade. Então, sim, eu posso, como na política a gente está vendo, né, odiar, fazer cassação das pessoas por coisas, às vezes, não tão importantes, maltratar as mulheres na política. Por quê? Porque alguém fez, isso foi aceito, como disse o padre, né? É um mal banal que vai virando uma verdade aceita, né? Então, eu sempre digo, né, que a gente aprendia na psicologia que a nossa personalidade se constituía de 50% hereditário e 50% social. Eu acho que hoje é uns 70%, 80% social, porque tá muito complicado o jeito que a mídia adentra as nossas vidas. Então, os próprios pais não sabem lidar com isso. É automático, né? É tela demais, não dá. Então, é muito forte esse poder do social que vem através da internet. Então, eu acho que nós temos que falar mais disso para a gente criar uma cultura de paz, de não violência, que isso até já existia na nossa prefeitura, programas assim, agora não sei se morreu, mas que é um trabalho de formiguinha, né? Da gente viver de forma mais harmoniosa, da gente priorizar o que eu quero o bem do outro e não o mal do outro. E que eu quero ser coerente, né, Beverly? O que eu digo e o que eu faço, como tu trouxe, né? Que, aliás, traz saúde mental, né? Ser coerente, mais do que ser Isso. bom para a sociedade, Traz faz saúde você mental. ser, né, saudável. Isso. Né? Senão você não é nem saudável. São 11h29. Eu vou fazer um primeiro intervalo aqui, depois a gente volta para o segundo bloco e último bloco, para conversar com o padre Leonardo Dalosto. Ele é da paróquia Santa Rita, bairro Santa Fé. Está aqui nos assessorando hoje como essa figura, né, da teologia, para a gente olhar para o mistério do mal e entender. Junto com ele está a Maria Marlene Faria, que é psicóloga clínica, presidente da Psiconor, para a gente olhar também para as questões do comportamento. Tudo isso que nós já falamos no primeiro bloco, dentro de um cenário que muitos autores já escreveram, tem 1000 publicações, e a gente pode dar alguns nomes para facilitar. Sociedade do Espetáculo, Sociedade do Cansaço, Universo da Pós-Verdade. Como que a gente vai fazer isso que o padre está falando? Como é que a gente vai fazer isso que a Maria Marlene está falando dentro deste contexto, dentro deste sistema? A gente volta logo em seguidinha, depois do intervalo, não sai daí. Quem quiser participar, é só chegar, viu? Tem o WhatsApp 999530616 e o telefone 32209400. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h30. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 21 graus. Aproveite o maior evento de vendas Volkswagen na Serra Gaúcha. Acelera Carburgo. Só neste sábado você vai encontrar ofertas imbatíveis. Bônus de até R$25 mil. Taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. É a grande oportunidade de conquistar seu Volks 0 km. Acelera Carburgo. É na Carburgo da Perimetral, em Caxias do Sul. Desacelere seu bem maior e a vida. Volkswagen.
O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Grande feirão na Balardim Malhas. Neste sábado, dia 12 de abril, o Tricô e Caridade acontecerá das 7h30 às 19h30, onde parte da verba arrecadada será doada para entidades escolhidas pela comunidade. São diversas peças de R$ 5,00 até R$ 65,00, com reposição das malhas durante todo o dia. É neste sábado, dia 12, a Balardim Malhas fica na Travessão Solferino, 1512, no bairro Cruzeiro. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Onze horas 34 minutos, programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Hoje o assunto é o mal de uma forma geral e por que parece? Por que a gente tem essa sensação de que o mal tá tão maior, né? A gente enxerga ele com mais evidência, com mais clareza em relação às questões que a gente diria que é o bem, né? A presença do bem, embora as pessoas se esforcem, a gente tem que reconhecer isso, né? Padre Leonardo Dalosto, Maria Marlene Farias, que está conosco aqui, me parece que a gente tem que reconhecer que o bem é um anseio humano, né? Nós ansiamos por bem-aventurança, por estar bem, por estar em lugares em que o bem seja, né, digamos assim, algo comum, né? Algo comum. Mas não é o que a gente sente, não quer dizer que não seja a realidade, né? Estou aqui reconhecendo também que talvez nós estejamos olhando para além da realidade, mas é um sentimento, né? Jung gostava muito disso, né, Maria Marlene? Sim, Jung dizia, sim. se tu sente, é real, não importa se é verdade, se está acontecendo ou não. Uhum. Mesmo que seja um monstro imaginário, se tu sente, se ele te provoca dor, ele é real para ti, né? Então, estamos neste mundo, né? Então, como é que a gente pode olhar dentro dessa sociedade de pós-verdade, de cansaço, de espetáculo, para sermos uma pessoa boa, né? Para que a gente possa ser, talvez sendo bom, combater o mal. Eu acho que, agora que tu trouxe Jung, me lembrei daquela frase bem comum dele, né? Que quando a gente estiver na frente de outro ser humano, que a gente seja apenas um ser humano. Eu acho que isso parece simples, mas não é hoje, né? Porque hoje ficar na frente de alguém, escutar, tentar se colocar no lugar, ter empatia, solidariedade, está sendo um desafio. Primeiro, porque ninguém tem tempo para isso, né, Beverly? Ninguém tem tempo. Então, eu acho que está faltando, como tu disse ali, para resgatar o diálogo, que tem tudo a ver com uma cultura de paz, resgatar o diálogo, a solidariedade, a gente poder se importar com o outro. E não viver nessa bolha da nossa vida. Eu quero me importar com alguém, eu quero acompanhar 1, 2 pessoas que eu me importe com a vida delas, que eu quero saber como elas estão, que eu vou me esforçar para ter um encontro presencial com elas. Então, é algo simples, mas que é difícil. Mas se cada um conseguir fazer isso, eu quero ser mais solidário, não só nas catástrofes. Quero ser solidário com a vida da Beverly, quero escutar a Beverly, eu vou me esforçar para ter um encontro com uma amiga minha que tanto está precisando de mim, eu
não consigo. Eu acho que começa por aí. Ser gentil com o vizinho, né? Ser generoso, ser gentil, isso é cultura de paz, né? É verdade. Acho que isso que diz a Maria é interessante e me vem à mente muito a prática e também o ensinamento do Francisco, do Papa Francisco, né? Porque Francisco, já no começo do seu pontificado, ele denunciava aquilo que ele chama de globalização da indiferença. Ele disse, o grande problema atual nosso é que nós não conseguimos mais sofrer com o sofrimento do outro, né? A expressão compaixão, quando a gente pega na sua etimologia latina, né? Compassio significa sofrer com quem sofre, né? E sofrer com quem sofre nos faz humanos, nos faz gente. Quer dizer, quando eu não consigo mais chorar com quem está chorando, né? Não consigo mais largar uma lágrima, deixar cair uma lágrima por alguém que está sofrendo, quer dizer, eu me desumanizo. E dentro da tradição cristã, o pecado, aquilo que a gente chama de pecado, nada mais é do que um processo de desumanização. Quer dizer, o que me faz menos gente, o que me faz menos humano, isso é o pecado, né? Então, Francisco, quando acabou a pandemia, talvez vocês recordem, ele escreveu um documento chamado Fratelli Tutti, e nesse documento ele vai dizer o seguinte, olha, ou nós reconhecemos que somos todos irmãos e que nós dependemos uns dos outros, ou a humanidade vai toda junto para um buraco, né? Eu penso que nós temos muitas possibilidades de despertar para isso. E estamos despertando aos poucos. Eu sou realista, percebo a realidade como ela está, né? E os problemas que nós temos, vemos agora a questão, por exemplo, planetária, né? Bastaria ver a questão da destruição do planeta, a ideia que nós temos de que o nosso consumo ele não tem limites e nós estamos consumindo a nossa própria casa. Temos problemas. Mas eu também tenho uma visão um pouco positiva. Eu acho que nós temos como dar passos. Talvez não vamos mudar tudo? Não. Mas a gente pode dar uns passos. E o primeiro passo é passar exatamente pela ideia de que nós somos apenas e somente irmãos. Nada mais, né? Teve um tempo atrás, tu vê, né? Eu sou uma mulher velha já e só nesta idade que eu descobri o real sentido do milagre dos pães, né? De Jesus Cristo. Numa aula de teologia que eu achei sensacional. E eu sempre conto porque se eu fiquei impactada com isso, eu sempre penso, nossa, se eu não sei, tem talvez mais pessoas que não saibam também. Então eu vou repetir mais uma vez aqui no rádio, me perdoe quem já ouviu essa história, mas para mim é algo assim muito, muito inteligente para os tempos atuais, né? A orientação teológica do milagre dos pães, na verdade o milagre não foi ter multiplicado os pães e os peixes. De acordo com o teólogo, né, o milagre em questão foi o convencimento que Jesus Cristo foi capaz de, com aquele povo que veio de todos os lugares, e que é uma coisa meio lógica, você vai viajar, levava um farnelzinho de alguma coisa, todo mundo levava alguma merendinha, né? E chegar naquele lugar e dizer, vamos dividir, vamos partilhar. E ainda sobraram cestos de pães e não sei quantos cestos de peixes, que era o alimento da época, né? É uma metáfora para dizer, ainda sobrou comida. Quando todo mundo divide, sobrou comida. E eu estou trazendo isso, e me corrija se eu estiver equivocada na analogia, tá, padre? Porque eu só estou parafraseando o teólogo. Mas estava me lembrando que na pandemia a gente costumava dizer o seguinte, a gente usava a expressão, está todo mundo no mesmo barco, né? A gente usa isso. Estamos todos no mesmo barco, vivendo os mesmos desafios contemporâneos. E aí veio alguém, que não me recordo quem, e disse, não, nós estamos na mesma tempestade, que era a pandemia, mas não estamos no mesmo barco. Tem um monte de gente em barquinhos diferentes, barcos maiores, barquinhos menores, em balsa, né? Mas vivendo a mesma tempestade. Talvez o desafio contemporâneo para resolver uma série de coisas, inclusive essa questão do equilíbrio entre o bem e o mal em expressões, fosse a gente conseguir o milagre de partilhar os barquinhos na mesma direção, fazendo movimentos contra as ondas em coletivo. O que a gente sabe que é bem difícil, né? Daria para a gente reeditar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes na contemporaneidade hoje? Teríamos essa capacidade humana, Padre Leonardo? Então, você usou um dos textos que, na verdade, se encontra nas 4 tradições evangélicas, né? A multiplicação dos pães foi um fato que nós, de fato, conhecemos apenas a partir da catequese, mas que se encontra nos 4 textos. Portanto, é algo que marcou a comunidade de uma forma muito intensa. Existem várias interpretações desse fenômeno. Tu trouxeste uma, né? Eu gosto de uma outra que diz o seguinte... Pronto, agora meu mundo acaba de novo, padre. Cai, mas é importante entender porque tem uma lição. Porque existe uma outra interpretação que diz que, de fato, Jesus multiplicou os pães. Mas por quê? Porque não havia partilha. Então, ele foi obrigado a fazer aquilo que nós não queríamos fazer. Ah, entendi. Né? Que isso nos explica, por exemplo, por que nós temos hoje
a nível de mal, a fome no mundo, né? Nós temos condições de eliminar a fome, nós temos os meios, nós temos produção para isso, né? Por que nós não eliminamos a fome? Porque não existe interesse, não há vontade política para isso, nós não queremos, né? É o mesmo problema da época. Por que havia fome? Né? Porque, de fato, era o interesse que houvesse fome. Então, Jesus intervém para dizer assim, vocês podem resolver e vocês não resolvem porque vocês não querem, né? Então, eu reeditaria, mas no sentido de lembrar que nós temos nas nossas mãos condições para acabar com muitos problemas, com muitos males. Nós não podemos resolver o mal como tal, né? Porque é uma realidade muito maior do que a nossa possibilidade de trabalho, mas nós podemos resolver muitos males, né? A fome, a miséria, a questão das guerras, a questão do ódio das redes sociais, a gente pode resolver os males, mas não há interesse, né? E aí vem a questão, se não há interesse, qual é de fato o nosso compromisso com Jesus, né? Porque não basta, repito aquilo que dizia antes, não basta adorá-lo como Deus, né? Tem que assumir o projeto. Se eu digo, é o meu Senhor, esse projeto do meu Senhor é meu projeto, né? Senão eu gero uma dicotomia entre aquilo que eu sou como cristão e aquilo que eu vivo como discípulo de Jesus. Marlene, tua visão sobre? Nossa, eu gosto muito disso, né? Como cristã que sou, eu acho que a gente nem pode dizer que a gente é cristão se a gente não vive o que a gente prega, né? Então, eu acredito, né, já agora indo para os caminhos de solução, já na segunda parte do programa, né, Beverly, que a gente precisa, via governo, via as igrejas, as instituições, ter programas de cultura de paz e de não violência. Porque é começar falando disso e buscando ações, né, sobre isso que a gente vai mudar a realidade, né? Agora, se fizer, como o padre disse, a gente banalizar os pequenos mal, a gente não vai cada vez mais naturalizando que pode ter o mal, que o mal é normal. E aí a gente vai fazer o que eu gostei muito que o padre disse, que se a gente justifica o mal, isso piora, né? Então, mas ele matou porque a mulher traiu ele. Não, nada justifica a violência, né? Nada justifica alguém tirar a vida do outro. Então, eu acho que é por esse viés, né? A gente buscar muito a teologia, resgatar a espiritualidade das pessoas, cobrar dos governos para que a gente comece a resgatar uma cultura de paz. E o que é básico na cultura de paz? É o que a Beverly falou, o que o padre falou. Resgatar o diálogo, resgatar a solidariedade, aprender a ouvir, cuidar do planeta e rejeitar a violência. Esses são princípios que a Unesco, quando deu um prêmio Nobel lá para o Dalai Lama e vários, deixou eles um dia inteiro numa sala para eles dizerem o que era uma cultura de paz. E eles colocaram lá mais ou menos isso. Então, todos nós somos responsáveis por essa mudança. Eu acho que esse é o desafio, né, que Jesus nos ensinou, que a gente viva o que a gente crê. E não só quando tem catástrofe, né, Beverly? Tem duas coisas que eu queria trazer para esse nosso diálogo, para trazer assim, para coisas mais práticas, né? Porque a gente está falando de coisas que são conceitos, por vezes, distantes, embora perto, né? Porque quando a gente fala de política pública, parece uma coisa distante, mas a gente vive isso todos os dias quando vai no postinho de saúde, assim por diante. Mas eu queria ainda simplificar mais, para tornar mais prático. Grupo de WhatsApp. Gente, o mal domina os grupos de WhatsApp. Eu não sei quem é que inventou o grupo de WhatsApp. Sinceramente, eu não sei. Mas a gente está neles, né? A gente não consegue se livrar dos grupos de WhatsApp. Mas é um negócio que faz uma manifestação maléfica. Parece, como é que é? Não é o Apocalipse. Tinha um filme que era... Não vou lembrar o nome agora. Então, não vou perder tempo tentando lembrar do nome. Horrível. Porque as pessoas, elas se acham no direito, nos grupos de WhatsApp, de falar o que elas não falariam pessoalmente, né? Pro vizinho, pro parente, enfim, né? Que eu não preciso olhar nos olhos. Exato. Então, o grupo de WhatsApp é uma manifestação do mal, na minha opinião sincera. E essa questão de também aprender a diferença, e aí eu queria o assessoramento de vocês, aprender a diferença do cristão entre ser pacífico, que é o desejável, a gente está falando disso o tempo inteiro, né? Uma cultura de paz, ser bondoso, ser coerente com o que você pensa, com o que você faz, é ser pacífico, né? Mas não passivo, porque a gente está misturando as duas coisas. E muitas vezes a pessoa que é pacífica, ela também é passiva, e aí ela vira
tapete do mal. Sim. Então, como diferenciar as duas muito coisas, bom. né? Eu penso que uma questão que tu tocaste agora é muito importante, né? O Umberto Eco, vocês conhecem, aquele literato italiano, ele tinha uma expressão belíssima, forte, mas bela, ele diz assim: as redes sociais deram voz a uma multidão de imbecis. Né? É muito pesado isso. Mas o que ele quer dizer? Que nós, de fato, ali encontramos gente que expressa todo tipo de ódio, preconceito, raiva, ignorância, burrice, estupidez, enfim, né? Tudo isso, e isso passa pelas redes sociais, e os grupos de WhatsApp são divulgadores disso, né? Porque quando num grupo de WhatsApp você compartilha uma notícia falsa, né? Existem pessoas vitimadas por essa notícia falsa. E as pessoas não estão por conta disso. Quer dizer, quando eu minto... Está né, compartilhando mal, eu né? estou compartilhando mal e eu estou vitimando pessoas. Eu estou vitimando pessoas. Quer dizer, a mentira vitima pessoas. Quando eu minto em relação, por exemplo, a uma vacina e a sua eficácia, eu estou fazendo vítimas. E só me permita, não perca seu raciocínio, só me permita dizer, compartilhar significa cooperar. Porque quando a gente se dá conta que compartilhar parece uma coisa, não é tão mal, né? Agora quando eu digo eu estou cooperando, eu estou ajudando, olha como muda tudo, né? Exato. Então fica aqui a mesma analogia que eu fiz antes com a bomba atômica. A ciência nos deu o desenvolvimento científico que temos hoje, mas também nos deu a possibilidade de nos destruirmos. Quer dizer, as redes sociais, elas têm a mesma funcionalidade. Quer dizer, nós podemos com elas fazer muito bem e podemos com elas fazer muito mal, né? Então eu diria assim, nós precisamos aprender criticamente a lidar com essas realidades, recordando que se nós pensarmos pelo ponto de vista cristão, o centro sempre é o cuidado com o ser humano. O evangelho é muito claro. Quer dizer, o que está no centro da preocupação de Jesus? O ser humano. Não é a norma, não é a lei religiosa, não é o rito, não é o símbolo. O centro da preocupação de Jesus é a vida do ser humano, né? Então, a nossa prática, para que ela possa vencer ou ultrapassar o mal, ela tem que estar centrada no cuidado com o ser humano. A começar por nós. A começar por nós. Maria Marlene hoje está pensativa. Mas é bom ouvir aqui as reflexões desse querido aqui. Tem que chamar ele mais vezes. Aliás, já que falou em querido, a Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, diz, nossa, o nosso queridão do conhecimento e da sabedoria, né? Um abraço aqui ao querido pároco da nossa comunidade de Santa Fé. Um abraço aqui para o Padre Leonardo. Um abraço, Salete. Que amor. Não, eu fiquei pensando assim, né, Beverly, quando tu disse assim, será que ser pacífico não é ser passivo do mal, né? E aí eu pensei, Jesus também se irou muitas vezes, né? Jesus se irou, Jesus confrontou as pessoas. Então, a gente ser militante de relações pacificadoras não é a gente ser... nos permitir, assim, o tempo todo ser humilhado, compartilhar com o mal, porque isso nos adoece. Né? Ou calar, porque a gente está omisso diante de coisas maléficas, né? Isso, ou calar, isso nos adoece. E se eu me calo e vou adoecendo, eu não estou fazendo bem para mim, nem para o coletivo, nem para o outro, porque quando eu calo, tem uma frase que diz quem cala consente, né, padre? Sim. Quem cala consente. Então, isso eu vejo nas pessoas que eu ajudo, né, nos meus pacientes, como é difícil as pessoas boas, elas terem essa atitude que às vezes ela é mais dura no sentido, eu tenho que dar limite para o outro. Eu tenho que dizer, confrontar o outro. Como é difícil isso, porque a pessoa tem uma crença que dela vai ser má, né? Aí eu vou ser mal. Não, mas isso não é problema meu. Ontem eu atendi uma pessoa com essa situação, né? Ela disse assim, mas o meu chefe me mandou fazer uma coisa que não é minha função, que está errado, e eu me senti humilhada fazendo aquilo. Eu disse, então, tu fala para ele. Fala para ele. Né? Porque o que acontece? A gente vive um mundo de busca de poder, né? O que dá muito prazer para as pessoas? Poder, dinheiro, status. Então, ser bom não é ser passivo e sofrer e se calar. Ser bom é querer mudar o mundo, né? Eu penso assim. E na minha vida também foi difícil aprender isso, que ser bom é muitas vezes denunciar as coisas. É muitas vezes dizer o que está errado. Se não gostarem mais de mim, paciência. Mas se eu estou ajudando algumas pessoas, eu vou fazer. Acho que é por aí, né, Beverly? Eu só, assim, acrescentaria, né, um ponto de vista teológico, que é, quando nós pegamos os evangelhos, a pregação de Jesus ela está centrada no reino de Deus.
Jesus é um judeu, os judeus não definem as coisas, né? São os gregos que definem. Mas o que é o reino de Deus no contexto evangélico? É exatamente uma nova sociedade pautada em uma nova relação. O reino de Deus não é a vida após a morte, mas essa sociedade que nasce aqui, pautada por relações de amor, como Deus se relaciona conosco, comunicando vida, né? Como é que nós podemos eliminar o mal, né? Exatamente tentando viver este reino de Deus, esta nova relação entre nós, né? Onde a comunicação não é mais de morte, mas é uma comunicação de vida. Por isso que no Evangelho também a ideia de justiça é muito importante, né? Quer dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A eles pertence o reino de Deus. Ou seja, a capacidade que nós temos de não mascarar o mal de bem, né? Mas de desmascarar o mal, desenraizando o mal, dizendo, isso aqui é injusto, isso aqui conduz à morte, isso aqui conduz à destruição. Quer dizer, olhando pelo ponto de vista cristão, a nossa missão de estender o reino de Deus, ela é necessariamente a missão de ir arrancando as raízes do mal. Tem uma coisa que, claro, está no finalzinho aqui do programa, e talvez não seja nem correto botar um tema tão complexo no finalzinho do programa, mas vou jogar aqui, a gente pode fazer um en passant e quem sabe em um outro momento aprofundar mais, mas fora do ar hoje, quando o programa antes de começar, a gente estava conversando aqui na antessala, né, com a dupla, e o padre Leonardo falou alguma coisa que me fez ficar reflexiva, né? Tem coisas que as pessoas às vezes falam numa parada de ônibus, na fila do pão, às vezes nem é com a gente, mas aquilo fica na cabeça martelando, né? E é bacana a gente parar para esmiuçar melhor quando aquilo fica. E é algo como... Nós vivemos um tempo em que as coisas são diferentes, né? O mal sempre existiu, mas hoje talvez seja uma manifestação um pouco diferente, mas vivemos muitas coisas boas, nunca tivemos tanto acesso, né? E eu fiquei ponderando sobre isso, porque o mesmo vale para o mal, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É uma questão de acesso. Quantos de nós brasileiros, a história do povo brasileiro especificamente, é uma história de acesso para poucas pessoas, a escolarização, a viagens, a passeios, a trabalhos dentários. Gente, ir ao dentista até pouquinho tempo atrás era coisa só para gente rica. Ter um plano de saúde, ter um acesso. A gente tem o SUS, eu sei que temos alguns acessos, mas o que eu quero dizer é uma questão de acesso. Então, hoje temos mais acesso? Temos. Hoje o acesso foi democratizado? Sim, em geral foi. Já dizia lá na França, né? Conseguimos a igualdade e a liberdade. Não conseguimos a fraternidade ainda, né? Que ainda é um anseio global. A mesma coisa, nós conseguimos algumas coisas por acesso. Só que esse acesso também deu acesso a pessoas más de verdade, não estou falando mas desse campo que nós falamos, eu quero ser bom, mas de vez em quando eu sou mal, porque isso todo mundo tem. Mas as patologias, o surgimento das as psicoses, né? Enfim, o mal expresso de verdade como uma patologia, esse mal também ganhou acesso. E às vezes ele se veste de bem, que é o pior tipo de mal, na minha singela opinião. É aquela vozinha doce, né, que está enfiando a faca. É sutil, né? Sabendo que está fazendo. A gente também está vivendo isso. Também é uma realidade presente que nos confunde, né? Porque a gente está acostumado com aquele outro tipo de mal, que é o mal comum que a gente estava falando antes, né? Então, tem o mal, aquele que é... Que sempre se aprendeu como mal. Só que com acesso, né? Mas agora com certificado. É um mal travestido de outras roupas e é muito sutil. Com direito a um bom discurso, com direito a um raciocínio limpo, que faz com que muitas Vítima. pessoas... Exato. Padre. Eu penso, volto sempre ao paradigma do nazismo, né? Goebbels dizia que se nós repetirmos uma mentira muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? E as redes têm, elas têm, de certa maneira, essa duplicidade, ou seja, elas, ao mesmo tempo, nos dão acesso a muitas coisas, e inclusive se nós sabemos, por exemplo, que aqui está acontecendo algo errado, nós o sabemos por conta desse acesso que temos, né? E ao mesmo tempo ela dá voz e se torna instrumento de propaganda para o mal, né? Isso está tudo ali jogado, né? Agora, eu imagino que nós, tendo consciência disso, podemos também ir desarticulando essas coisas, né? A partir do momento que a gente consegue dar criticidade às pessoas e critérios para que elas possam ir julgando a realidade, né? É claro que por isso que, em geral, os governos, não é um governo, mas os governos não gostam muito de dar criticidade às pessoas, porque elas começam a desarticular, inclusive, as próprias lógicas governamentais, né? Que mantêm as pessoas numa infantilidade. Porém, aqui só queria fechar com uma questão.
às vezes o discurso leve, o discurso açucarado, ele é muito perigoso. E eu costumo dizer que, teologicamente, o pior tipo de mal é o mal religioso. Porque o mal religioso se transveste de absolutez religiosa. Então, de respaldo divino. Exato, exato. Quando eu faço o mal em nome dele, eu faço de forma justificada, né? E o mal religioso é algo que no Brasil é muito claro, assim, no sentido, é muito presente. Ele permeia as camadas todas da sociedade, ele atravessa as redes sociais, ele está aí, ele é consumido, e as pessoas não se dão por conta disso, né? Se nós não tivermos uma capacidade de dar ao povo criticidade em relação a isso, nós iremos sofrer um bom bocado de tempo ainda. É verdade. Eu já vi isso pertinho. Que loucura, né? Porque é que nem a enchente, né? Quando a gente via acontecer em outro lugar, diz, nossa, que loucura, mas não nos afetava. Quando chegou pertinho da gente, começou a chegar perto da gente, nossa, é alguma coisa que eu preciso também fazer. Então, nós todos, acredito, já tivemos alguma situação em que ou ficou muito perto, né? Ou a gente viu, já presenciou, e isso é um sinal, né? Um sinal, uma marca de um tempo. A Marli Suzek, que é professora aposentada, diz, oi, gente, os meios de comunicação têm de parar de dar voz ao mal, divulgar mais os fatos positivos que existem, e são muitos. Os pais também têm que cuidar melhor dos seus filhos, estar mais atentos ao que eles seguem e curtem na internet, e nós realmente cultuar o bem. E ela concorda com tudo que vocês falaram. A Lindalva Benato, de Botucatu, em São Paulo, está acompanhando o programa aqui também, e o Everton pela live. Maria Marlene, para fechar. Bom, eu acho que a gente tem que, cada um de nós, ser militante da não violência, de uma cultura de paz, de solidariedade, de ter compaixão com a dor do outro e querer ajudar na dor do outro. E eu quero rapidamente dizer, cuidado com exatamente isso que a gente falou, né? Do perigo aí da questão da violência religiosa ou de pessoas que se travestem de entidades do bem, porque você não pode olhar só o que a pessoa fala, você tem que olhar o que a pessoa faz, para você não ser vítima de um narcisista e de outros transtornos aí. Padre, quer alguma coisa para fechar ainda o programa de hoje? Não, apenas comentando, nós estamos agora começando esse tempo da Semana Santa, onde nós temos a vítima inocente, né? A gente olha para Jesus sempre como aquele que foi vitimado, mas é muito interessante sempre fazer e dar atenção ao fato de que Jesus é ao mesmo tempo aclamado e depois o povo que o aclama vai matá-lo, né? Por quê? Porque tem manipulação, quer dizer, o mal é uma mão manipuladora e essa manipulação leva e gera a morte de muita gente ainda hoje. E a manipulação pode ter primeiro o bem e depois o mal. Só perguntas, né? Muito obrigada, Padre Leonardo. Fica o canal sempre aberto quando quiseres voltar. Muito obrigado aqui. pelo convite. Obrigada, Beverly. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos agora aqui no Facebook. Já estou salvando ele, né? Mas ele também vai ser armazenado e disponível